Jamais mexa em eletrodomésticos com o corpo molhado. Para ligar um aparelho na tomada, sempre segure no plug. Não tente fazer improvisos com fios elétricos. E lembre-se, um equipamento elétrico por tomada. A toda hora, a Equatorial te alerta sobre riscos e perigos. CEA Grupo Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. Neste sábado, dia 10, é pra valer! Começa a decisão do Campeonato Amapaense 2025. 630 AM. É a reedição da decisão do ano passado. A Locomotiva mantém a hegemonia. O Oratório sai da condição de vice. Oratório! Direto do Zerão, a partir das 4 da tarde, as emoções da partida de ida entre Oratório e Trem. Você confere com o Fenomenal. Aldimar Silva, o Fenomenal. Reportagens de Tavares Santos, comentários de Marcelo Guido, no plantão, João Grandão. Futebol, decisão do Amapazão, pura emoção. É com o Timão campeão da Difusora. Oferecimento, Governo do Estado do Amapá, trabalhando pelo Amapá inteiro. O som da RDM vai muito mais longe, com uma programação além das fronteiras. Integrando você ao mundo do entretenimento, notícias e alegria. Difusora. 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 Essa é a rádio. Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. Ouvintes internautas da Rádio Difusora, sejam todos bem-vindos ao Diagro em Ação. Eu sou Suane Lobo, assessora técnica da Diagro, e hoje o programa será apresentado por mim, Suane Lobo, pelo meu amigo Odonei. Boa tarde, Odonei. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui algumas colegas do GT Agroindústria, do Grupo Técnico Agroindústria de Atividades Agropecuárias. E a Suane vai apresentar um pouco sobre cada uma das nossas convidadas de hoje. Sejam todas bem-vindas. Gleice Machado, que é engenheira de alimentos da UFPA. Boa tarde, Gleice. Boa tarde, Suane. Boa tarde, Odonei. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer o convite, né? E dar uma boa tarde para os nossos agricultores familiares, todos os nossos colegas do GT Agroindústria, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, e é uma honra estar aqui neste momento para a gente debater, conversar, um bate-papo, como o Livan falou, né, sobre o nosso grupo tão querido que é o GT Agroindústria. E boa tarde, Erina Oliveira, agente de atividades agropecuárias da SDR, formada pelo Colégio Amapaense. Boa tarde, Erina. Boa tarde, Suane. Boa tarde, Odonei. É um prazer também estar aqui para falar desse grupo que muito tem, né, crescido em relação à agroindústria no estado. E pedir aos nossos agricultores que fiquem escutando as nossas informações, que vai ser de suma importância. E é isso aí. Todas as terças-feiras estamos aqui com o programa de Agro em Ação, das 14 às 15 horas, com transmissão ao vivo no Facebook da Rádio Difusora. O objetivo do programa de Agro em Ação é aproximar a comunidade, sensibilizando a população sobre a importância da defesa sanitária e da inspeção agropecuária no estado do Amapá. O tema de hoje é a ação do Grupo de Trabalho GT Agroindústria, uma parceria interinstitucional em favor da agricultura familiar. A gente tem o prazer hoje de receber nossas colegas aqui do Grupo GT. Eu sou o Daniel Almeida, sou médico veterinário da Diagro e também faço parte do Grupo Técnico de Agroindústria. E a gente tem realizado esse trabalho há algum tempo, né? Eu entrei no grupo depois, então é muito interessante estar trazendo vocês hoje aqui para falar um pouco sobre o histórico desse grupo, né? Então, para iniciar, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória profissional de vocês. Antes de falar sobre o grupo em si, qual é o histórico de vocês assim, na questão da
do trabalho com agricultores familiares? Bom, eu sou formada em Engenharia de Alimentos, né, em 2010, na FPA, e entrei no concurso público nesse ano de 2010. Estou lotada na SDR e especificamente na coordenadoria de agronegócio. Então, nessa coordenadoria, a gente trabalha com a questão do desenvolvimento das feiras dos produtores rurais, de que forma? Ministrando curso de boas práticas, de que forma eles podem expor seus produtos da melhor maneira, a questão da higiene, explicando para ele o que é o perigo físico, perigo químico, biológico, para eles terem esse conhecimento e mudar uma cultura, né, uma tradição familiar que vem de anos e perpetua até hoje. Infelizmente, a gente ainda encontra essas situações nas feiras, mas a gente vem trabalhando para essa mudança, mudança de paradigmas, né? Porque é difícil. Então, desde 2010, a gente vem trabalhando nas feiras, com escoamento da produção e ministrando curso de boas práticas de manipulação de alimentos. E, a partir de 2021, iniciou-se o trabalho com as agroindústrias, né? No nosso campo, com nossos agricultores familiares, com casa de farinha, polpa de fruta. Mas a gente tem um horário aí para a gente debater, conversar sobre esse grupo. Eu sou formada em habilitação agropecuária, né? No Colégio Amaparense. Eu tive o prazer de fazer parte desse grupo de alunos que foi instalado no estado esse curso de habilitação básica agropecuária. Então, eu entrei no serviço de extensão rural, né, em 1982. Meu serviço foi direto no campo, nas comunidades rurais. Como hoje se vai debater sobre casa de farinha, eu tive a oportunidade de conviver com agricultores que tinham simplesmente uma casa de farinha rústica, né, e só aquele forno simples, com a base de barro e um ralo feito de lata, né, de leite, furado com aquele prego. Isso era a casa de farinha rústica nossa. Se passaram 43 anos para que podemos, né, avançar nesse serviço da agroindústria dentro do estado. Mas, graças a Deus, o meu sonho está sendo realizado, pelo menos. Bom. A gente tem aqui a oportunidade de conversar com uma pessoa aqui, como a dona Erina aqui, ela tem um histórico no estado e ela pode dar um panorama para a gente como que era antes, como ela está falando agora, como que era antes e como que a gente chegou. Eu sei que a gente ainda tem muito que avançar, a gente ainda tem casas de farinha muito rústicas, e aí, nesse momento, eu queria até tranquilizar os produtores. A gente sabe que tem muitos produtores que têm um produto de muita qualidade. O que a gente está buscando agora é tentar comprovar a qualidade e melhorar, né? Melhorar a estrutura física, evitar que haja contaminação desse produto, né, doutora? Porque a gente se preocupa com a saúde da população, né? Com a qualidade do produto e até na melhoria, inclusive, dos benefícios financeiros que um produto que tem esse cuidado pode alcançar. E conta um pouquinho de como foi a criação do Grupo GT. Tá, nesse momento a gente vai fazer uma contextualização do grupo, porque ele tem uma longa história, apesar de pouco tempo, mas a gente tem avançado muito, tem melhorado bastante, né? E em 2021 ele foi criado. Ele foi criado através de portaria e nós fomos através da TAG, porque funcionou assim, da seguinte forma: iniciou com uma demanda da ATEG. A TAG é um programa de assistência técnica e gerencial do SEBRAE em conjunto com o Senar. Então, eles atendiam os produtores e aí eles se esbarraram em certas situações que já não cabia a atribuição a eles. Pediram aí o apoio, a parceria governamental, institucional, né, dos órgãos que trabalham nesse serviço, né, no campo, que são SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, RURAP, Agência de
de Assistência Técnica, Extensão Rural, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Diagro, que é a Agência de Inspeção, né, Sanitária e Fiscalização, e a CENIF. E a CENIF entrou também para dar esse apoio na questão dos projetos arquitetônicos. Porque nesse momento da demanda que veio, aí aproveitar o momento para falar do Seu Valdir, que foi nosso produtor, nosso agricultor familiar, que foi nosso projeto piloto, ele se esbarrava assim nos problemas. Por exemplo, vou exemplificar aqui, questão dos projetos arquitetônicos, a planta baixa. Ele não tinha condições de contratar um arquiteto, um engenheiro para elaborar esses projetos. Aí chama a CENIF, a CENIF faz o croquis, né, da edificação existente, e o GT se reúne e debate as sugestões e orientações que precisam ser feitas para essa reforma e adaptação segundo as normas técnicas. Então, desde 2021, a gente vem trabalhando, né, com essa questão de atender as normativas que depois do GT, depois da criação do GT, foi criado 2 portarias da Diagro, porque se esbarrou a questão também do RT, que o RT é o responsável técnico pela agroindústria. Aí, como é que ficaria? Ele teria que contratar um agricultor familiar, que tem toda aquela questão do trabalho do campo. Ele está querendo agora fazer um novo empreendimento. Ele tem uma casa de farinha, mas agora a gente está transformando essa casa de farinha para uma agroindústria, né, para um empreendimento industrial, e que tem todas as normativas técnicas que devem ser atendidas. Então, aí precisa de um responsável técnico. E aí ele tinha que contratar um responsável técnico, e aí também através do GT, nessa discussão do grupo, foi elaborada a Diagro, elaborou com a equipe deles, para ter essa portaria, que a partir dessa portaria, agora o órgão de assistência técnica pode se responsabilizar, ser o responsável técnico desta agroindústria. Então, ela surgiu dessa forma. Desde 2021 até hoje, a gente tem trabalhado, novos colegas entraram, né? Então, teve uma equipe inicial, como a Donei falou, né? Teve um grupo inicial que avançou muito, e agora nós estamos com uma nova portaria de 2024, e que a gente sabe que tem muita coisa a avançar, muita melhoria a ser feita. Só para contribuir, a Diagro, ela encontrava muito essa dificuldade. Por exemplo, um produtor chegava na Diagro e tinha interesse em ter uma agroindústria de alimentos. E como a gente é um órgão de fiscalização, a gente dizia, olha, você precisa trazer um projeto, você precisa trazer uma planta, e a pessoa acabava não sabendo para onde que ela poderia recorrer. Então esse grupo, cada um na sua especificidade, no seu órgão responsável, ele seria orientado, né? Esse agricultor seria orientado. Então hoje em dia, quando chega para a gente um produtor que não tem planta, que não tem RT, que não tem uma série que não tem como fazer o seu rótulo, que o Sebrae também participa auxiliando com isso, seus manuais, a gente já tem como acolher para poder orientar da forma correta. Não fica só, por exemplo, cada um no seu canto fazendo a sua parte, sem contato, sem interação entre os órgãos, né? Deixa eu só complementar o que você está falando, Rodrigo. Eu já tive experiência com um agricultor que tinha agroindústria pronta, mas infelizmente naquela época os órgãos não se entendiam, não tinha essa afinidade como esse grupo tem hoje, de se falar a mesma linguagem. Então, chegava na agricultura, lá na agroindústria, aí um falava uma coisa, outro falava outra, e outro falava que chegou ao ponto do agricultor derrubar sua agroindústria por não entender o que o pessoal estava falando. Eu tenho essa experiência no Porto Grande, tive a oportunidade de ir lá ver, o equipamento dele foi instalado errado. Nossa. Passei um dia batendo a cabeça, porque eu também não conheço o equipamento.
mas assim, Deus me iluminou que eu tinha visto um equipamento fazia muito tempo em outro local, em outra agroindústria, na Serra do Navio, na época que foi implantado, e quando eu cheguei, aí eu me lembrei como tinha sido implantado o equipamento, que era uma despopadeira, mandei no outro dia ele desmontar, aí ele não queria desmontar, que ele viu de uma forma no manual, ele viu de uma forma, ele instalou do jeito que ele viu no manual, instalou errado. Aonde era para sair a polpa, ele colocava a polpa, ele entrava às 7 horas da manhã, saía meia-noite e não conseguia despolpar o produto dele, se estragava. Interessante. Então, nessa época, como estava cada um para o seu lado, os órgãos, que ninguém queria se entender, o setor, principalmente o setor econômico, acontecia dessas coisas, do agricultor também fazer do jeito que ele queria, os que têm agroindústria já antiga, instalava do jeito que queria, construía do jeito que queria. Aí, como agora nós estamos começando, todo mundo falando, se entendendo o setor, graças a Deus o setor econômico está começando a entender que a gente tem que se unir, porque senão a gente não avança. E esse grupo GT, a gente tem que frisar o seguinte, que nós somos servidores fixos. Os nossos gestores, eles são passageiros, mas nós estamos crendo e estamos com fé que nós vamos ter resultado positivo. A longo prazo. A longo prazo, não é imediato, porque a nossa primeira agroindústria, ela passou 7 anos para ser instalada. Começou errado e a gente começou a corrigir. Né, trazer da CEINF, como a Gleice já falou, e os órgãos se unindo. E hoje o seu Valdir, como a Gleice falou, já está entregando no supermercado uma farinha de boa qualidade, dentro do padrão de higiene, como a Diário orientou, como o GT orientou. E assim a gente orienta para as pessoas comprar nossas farinhas orientadas pelo nosso grupo de trabalho, que isso é o caminho, né? Então é isso aí. Então, como a gente está, né, o GT, a gente tem que enfatizar o nosso grupo, que a gente está acreditando nesse trabalho, depois de 43 anos, a gente trabalhando na extensão com as comunidades, começando, né, gatinhando, né, a gente ainda está gatinhando, para a gente ter um resultado positivo. Eu tenho certeza que a gente vai avançar muito, porque a gente sabe que tem muitos estados aí, né, estados que já têm muita agroindústria, de pequeno porte já registrado, e a gente ainda tem farinha vindo de outros estados, Mato Grosso, Paraná, de péssima qualidade, e o agricultor não sabendo, o consumidor não sabendo a fonte, de onde sai, porque a gente sabe, Odonei, que nosso trabalho vai ser árduo, porque nós temos muita casa de farinha muito precária na parte de higienização. E acho que vem de fora, pior que a gente não tem controle nenhum, né? Não tem informação. Não temos controle, né? E quando a gente está com esse trabalho, com certeza nós vamos já ter assim um referencial das casas de farinha, né? Para a gente incentivar o nosso agricultor também. Por que ele sempre está por último? Né? Porque o atravessador vai lá, compra a farinha dele e vem colocar sua marca na sua embalagem, como se não fosse agricultor, que é a farinha do nosso estado. Só contribuindo aqui com a questão do porquê que cada instituição faz parte do GT, né? Como eu falei, a Diagro ela é a fiscalização, então ela orienta na parte higiênico-sanitária, a parte legal, né? O que pode, o que não pode, como que a pessoa deve, que exames que ela precisa fazer, análise de água, esse tipo de coisa. A gente podia falar um pouco sobre cada órgão, mais ou menos, o que cada um faz? Sim, podemos. A gente está com essa portaria, né, atualizada, número 757, de 2024. Então, como foi já mencionado, somos 5 instituições, SDR, RURAP, Diagro, CEINF e SEBRAE. E aí, nesse momento, a gente vai falar um pouco, né, da atribuição de cada uma. A SDR, ela está ali como coordenadora, né, de todo o trabalho. Eu penso assim, que é tipo uma ópera. Então, a SDR ali é o maestro. Ela está direcionando, está dando as coordenadas, o suporte, e verificando toda a questão de agenda,
com o produtor rural, com as instituições, planejamento dessas atividades. E também ela faz a parte chata, que é a cobrança. A gente cobra também, né? Porque tem prazos. Então, por exemplo, os documentos obrigatórios que a Diagro exige, né? Para a emissão do registro do CI. Porque o nosso objetivo principal do GT é acelerar esse processo de emissão do registro, mas, claro, obedecendo todas as regulamentações, as normas técnicas, né? Então, cada instituição tem o seu trabalho, a sua atribuição específica, e aí a SDR está ali coordenando, planejando e dando todo o suporte. O RURAP, que é o órgão oficial de assistência técnica e extensão rural, cabe a ele, além de, como já foi mencionado, o RT, o responsável técnico do estabelecimento e do produto que vai ser fabricado na agroindústria, ele está legalizado, né, através da portaria da Diagro. Então, o RT pode ser do RURAP, né, deve ser do RURAP, né, como ele está em campo, ele tem um braço em cada município, em cada comunidade, e tem sua sede local. Os seus técnicos, eles estão profissionais altamente qualificados, estão habilitados para dar essa orientação e seguir caminhando junto com a agroindústria, né, do nosso produtor rural. Além desse RT, desse responsável técnico, também tem os manuais, né? Tem o Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimento, tem os Memoriais Econômicos Sanitários, tem os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados. E o que é isso, né? Se pergunta. Então, cada agroindústria deve ter o seu manual. É específico, é personalizado, é padronizado. Então, o manual de BPF, o Manual de Boas Práticas, ele é um documento que rege toda a questão da edificação com construção sólida, sanitariamente adequada, fluxo ordenado, fala da questão da localização do estabelecimento, fala também da questão da higiene, dos manipuladores, né? Porque o manipulador, a gente tem que ter em mente que é um produto alimentício, né? Farinha, polpa de fruta, que é o produto que mais sai do campo, né? Da agricultura familiar, que é beneficiado, é polpa de farinha. Polpa de fruta e farinha. E derivados da mandioca em geral, né? Derivados da mandioca, né? Além dos laticínios também, né? Que queijo. Eles estão começando, né? Trabalhar com queijo, leite, né? Então, cada produto desse tem que ter um manual específico e um POP específico. O POP, ele é também um documento obrigatório, né? E ele, no POP, é como se fosse, assim, uma receita. Quem faz o procedimento, os materiais e métodos, metodologia utilizada, a frequência é diária, é mensal, por exemplo, da higiene dos equipamentos, um exemplo. Quando vai ser feito, quem vai fazer. Então, todos esses documentos, ele é minucioso e é específico de cada agroindústria. E o RURAP que elabora. Então, acho que dá para entender que cada instituição, né, tem o seu trabalho específico e é importante essa integração, porque antes do GT, eu como técnica sabia qual era a função da Diagro, qual era a função do RURAP. Mas de fato, a gente não sabia como é que funcionava, qual era o passo a passo. Então, dentro do GT, a gente tem agora conhecimento, entendimento como é que funciona, e a gente passa as orientações também para os nossos agricultores, né? Falei da SDR, falei do RURAP. A CENIF também é de suma importância, essa instituição, porque ela elabora os projetos arquitetônicos. Todo projeto arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, orçamentário. Tem casas de farinha que a gente conseguiu entregar orçamentário. Então, é importante também nessa questão, né? E também o SEBRAE. O SEBRAE, ele é o órgão que iniciou ali através da TEG e também
ele dá o suporte na questão do rótulo. Consultoria, né? Consultoria, plano de negócios, planejamento estratégico. A gente não tem um órgão específico que trabalhe com rótulo aqui no estado, né? Então, tem uma portaria de 2020, uma instrução normativa de 2020 do rótulo. Foi atualizado o rótulo nutricional, né? Agora tem um novo padrão, tem um rótulo nutricional frontal. Então, tem toda uma regra que tem que ser obedecida também, que é uma normativa federal, né? Uma legislação federal. Então, o SEBRAE também dá esse apoio através de consultoria, elabora os rótulos. São esses os... Acho que eu falei de todos, né? Falou de todos, eu acho. Inclusive, não sei se a gente precisa dar um termo, alguma coisa. Pode falar. Pode. Não, a gente também quer complementar essa questão, a gente se preocupa muito com a questão da água. Por exemplo, a gente dá muito apoio nessa questão da análise de água, porque ele também é da Diagro, né, uma das normas da Diagro. Né? Tem o tempo, né, desse exame de validade, seria isso, né? Então, o que é que a gente faz? A gente dá muito apoio nessa questão de o agricultor estar lá na agroindústria, né? Aí, para ele não sair de lá, para vir em Macapá, para pegar kit de água, para levar de volta para a comunidade e para ele trazer de volta, então gasta muito tempo. Então, a gente dá esse apoio, a gente pega o kit, vai, colhe essa água, não é obrigação, mas a gente faz porque a gente acha que é uma ajuda, uma contribuição que a gente pode dar também como, né, coordenação e dentro do GT. E vai pegar essa água, recebemos toda a orientação do laboratório, aí pegamos essa água e trazemos para o laboratório. Aí depois passamos através, né, do WhatsApp, que nosso agricultor hoje está também um pouco atualizado. Aí ele recebe, né, ou então, muitas das vezes, a gente já passa direto para a Diagro. Porque a Diagro, às vezes, ela faz cobrança também. Ela educa, mas ela cobra do GT. E a gente, sabe, faz esse feedback com o agricultor também, né? Agiliza muitas coisas que tem que ser tomadas decisões. Nossa conversa está muito boa, mas nós vamos ter que entrar num intervalo comercial. Não saia daí que Diagro em Ação volta já. Diagro em Ação. Mais música. Mais informação. Vem pro show de inverno da Center Kennedy. Parcele o preço à vista em até 3 vezes sem juros e ganhe cashback em todas as compras. Fogão 4 bocas de 828 por 659. Ventilador de mesa 40 centímetros de 189 por 149,90. Guarda-roupa 4 portas de 708 por 539. Caixa de som 100 watts 94 mensais. Somente nessa sexta, sábado e domingo. Vem pra Center Kennedy. Na imensidão da Amazônia, onde a natureza pulsa com força, o açaí cresce, alimentando gerações. Cada palmeira traz histórias de dedicação e trabalho dos nossos peconheiros. Homens e mulheres que, com suas mãos, trazem o verdadeiro sabor da nossa terra até você. O açaí é mais do que alimento, é a essência da nossa natureza. É o sabor que conecta povos, une culturas e fortalece nossas raízes. Neste novo ano, celebre o encontro da natureza com o sabor que só o açaí oferece. O açaí é tradição, é força, é renovação. Biomais Açaí, mais natureza, mais sabor, que conectam você à Amazônia, para quem constrói o futuro com as raízes da nossa terra. Gostosa de ouvir. RDM. Venha desfrutar dos navios e ferryboat Ana Beatriz, viagens aconchegantes, confortáveis e contemplando a beleza do rio Amazonas. Oferecemos áreas totalmente climatizadas e ao ar livre para redes, camarotes, suítes com frigobar e restaurante, lanchonete e bar. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Navios e ferryboat Ana Beatriz, saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. De Belém para Santana, Porto Líder. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Informações Reis Miranda, 96 991 52 0030. Navios e ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer.
pensou em participar de 2 grandes eventos no mesmo lugar e na mesma hora? É isso mesmo! O Sebrae Amapá realiza de 5 a 7 de maio a Semana do MEI e o Feirão Limpa Nome ao mesmo tempo. Você é MEI ou quer se tornar um? Aproveite! Com atendimentos, oportunidades para crescer e renegociar dívidas. E tem mais, uma palestra especial com atração nacional, Primo Pobre. Não perca, o evento é gratuito e para todos os públicos. Anota aí, de 5 a 7 de maio, das 9 às 17 horas, no Sebrae Amapá. 2 eventos, um só destino. Semana do MEI e Feirão Limpa Nome, só no Sebrae Amapá. Esperamos por você! Difusora. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, matapi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Garapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. RDM 630, a rádio de maior audiência no Amapá. Em breve, Difusora FM. Diagro em ação. E voltamos ao segundo bloco do programa Diagro em Ação com as nossas entrevistadas, a Gleice Machado, engenheira de alimentos, e a Erena Oliveira, agente de atividades agropecuária, ambas da SDR. A gente estava falando sobre as instituições que fazem parte do GT, né, com a explicação de vocês aqui de como é que cada instituição se manifesta dentro do grupo. E aí a gente queria saber, existe a possibilidade de um ingresso de novas instituições no GT? Tá. Sim, existe sim, Odonei. Nós estamos assim querendo envolver o Senar, porque o Senar tem muitos cursos voltados para a área também, para a agricultura familiar. A vigilância sanitária, porque esse produto chega às feiras, ao supermercado. Muitos desses produtos não estão sendo acompanhados pelo GT nem pela Diagro. Isso, só lembrando, gente, alguns produtos eles são obrigatoriedade de serem registrados e fiscalizados pela Diagro. Outros produtos é a vigilância sanitária que fiscaliza e a vigilância ainda não participa do grupo. Fica aqui o convite da breve oficial para a vigilância fazer parte do grupo também. Isso. E o MDA, porque nós temos algumas demandas dentro da área de assentamento. E existe casas de farinha construídas que precisam de algumas adaptações e reformas. Então, lá tem casa de farinha lá no Cedro, que foi roubado o transformador, e isso precisa de questão maior de pessoas que vá ajudar aquela comunidade ou aquele assentamento para conseguir um novo transformador para aquela casa de farinha venha a funcionar. Está parada. E os agricultores lá têm muita mandioca e precisa dar uma atenção. A gente pede até os órgãos que estiver escutando, alguém que estiver escutando, que faça, nos ajudem. O GT, a prefeitura de Tartarugalzinho, prefeituras em geral, né? A gente faz esse apelo que faça alguma coisa pelo aquele povo lá do centro. A gente também, eu participei recentemente de uma reunião de todos os órgãos do Estado para falar sobre as indústrias familiares, os produtos, quais são as dificuldades que a gente tem aqui. E depois que a gente falou do GT Agroindústria, a gente recebeu uma manifestação muito positiva dos outros órgãos. Então, alguns aqui citados estavam presentes, se manifestaram como vigilância sanitária. A gente teve, inclusive, manifestação do selo Amapá. O selo Amapá é um selo de localização, né? Então, assim, ele é de selo geográfico. Então, ele diz de onde aquele produto foi produzido. Se a gente conseguisse fazer com que todo mundo que passe pelo selo Amapá, que trabalha com alimentos,
passe pelo grupo técnico, a gente teria esse selo, mais uma segurança, né, de qualidade, de origem desse produto. Outros órgãos também que eu acho interessante a gente convidar, que também estavam presentes, é o Senai. O Senai tem um laboratório muito bom, muito grande, que está disponibilizando, inclusive a gente está em vias de finalizar um edital de credenciamento para credenciar esse laboratório, que é uma dificuldade que a gente tem também com as análises, né, dos produtos que a gente precisa fazer as análises, até para constar nos rótulos, prazos de validade, essas coisas. O Senai também trabalha com essas atividades. Então fica aqui o convite. Em breve a gente pode, inclusive, oficializar, né, esses órgãos. A gente também quer incluir as prefeituras. As prefeituras, elas têm um trabalho com casa de farinha. E a gente, assim, eles se preocupam muito na distribuição de equipamento, mas a questão da estrutura, seria bom que as prefeituras procurassem o GT para pedir orientação, porque cada casa de farinha construída, mesmo que for para consumo fora de um padrão, porque você diz assim, a farinha é torrada a não sei quantos, a 140 graus, a não sei quantos graus, mata tudo, mas o momento de maior contaminação da farinha é do resfriamento até o armazenamento. A gente já tem experiência assim por exemplo, no Pará, teve técnicos que nos informaram que quando eles foram fazer um exame, análise, né, microbiológica na farinha, o que aconteceu? Encontraram pelos, poeiras, né? Então, resíduos que estão dentro da casa de farinha que não tem a mínima higiene, encontraram na farinha. E a gente pensa que está comendo um produto de boa procedência, porque ele foi torrado em um forno muito quente, né, alta temperatura, mas não. Porque a partir do momento que você faz essas etapas de processamento, há a contaminação. Então, a gente, assim, queria chamar as prefeituras, né, para procurar o GT, para receber as orientações, porque a gente tem muitas informações que a gente vai lá dar uma orientação, mas por trás eles já estão fazendo outro trabalho, distribuindo equipamentos sem consulta, né? Sem consultar os órgãos. Sem consultar a Diagro para saber qual é o equipamento correto para ser utilizado. E é bom mencionar, né, nesse momento, dona Arena, foi bom, que o GT, ele tem, a partir do GT, foi elaborado também um projeto padrão para casa de farinha. Então, o resultado também do GT é muito, muito bom, além dessas reformas, adequações e elaborações dos documentos e toda a questão do acompanhamento através do RT, das análises de potabilidade de água, controle de vetores e pragas, treinamento, carteirinha do manipulador. O GT também teve um resultado muito positivo, que foi a elaboração, a discussão e elaboração de um projeto padrão para as casas de farinha. Então, a dona Ana está falando das prefeituras, que muitas casas de farinha estão sendo construídas e não estão dentro desse padrão, enquanto nós temos um projeto padrão que pode ser disponibilizado, ele é um documento público. Então, quando a gente tem conhecimento, a casa de farinha já está pronta, que na verdade é um galpão que não tem condições de ser classificado como agroindústria, e aí vão buscar o GT para que faça as correções. E aí é bem mais difícil. E é bem mais difícil do que começar correto, né? É uma dificuldade que a gente encontra também na Diagro, de a gente ter essas agroindústrias já construídas, né, e procurar a Diagro para registrar, e como elas estão fora do padrão, a gente não tem como aprovar, né? Então é importante que, por exemplo, quem tem as prefeituras que têm o interesse, que tem a boa vontade, né, inclusive de construir casas de farinha, que pode procurar o GT, né? A gente pode também tentar essa aproximação para que a gente comece direito, comece corretamente, porque a gente vai ter mais estabelecimentos no padrão. E qual é o público atendido pelo GT? O público que nós atendemos desde 2021, na verdade, desde da criação do GT, né, são os agricultores familiares, são as cooperativas e associações, entidades públicas, né? E a gente
ao longo desse tempo, a gente tem atendido 7 associações, 3 cooperativas e 3 agricultores familiares. Já entregamos projetos, né? Todos os projetos civis, arquitetônico, higiênico-sanitário, elétrico. E algumas foram também feitos orçamentário. Então, a gente trabalha com o nosso agricultor familiar, com essas entidades, né, dona Arena? E a gente avançou muito nos agricultores individuais. A gente tem um gargalo aí, que seria a próxima pergunta, né, da questão das dificuldades. Quais foram as dificuldades enfrentadas? Os desafios, né, os principais desafios. A gente tem um desafio que a gente ainda não conseguiu solucionar, mas estamos batalhando para isso, é porque a questão da financeira das entidades, né? As entidades que são as associações, as cooperativas. Muitas estão inadimplentes, muitas têm questão de documentos atrasados, e aí receberam convênios, e algumas estão em tomada de conta especial, e não consegue solucionar esse problema, né? Resolver essa situação. A gente entregou, né, os projetos, mas não consegue fazer as reformas, porque já vem com uma dívida, né, anterior, de presidente anterior. Na verdade, a gente tem um problema de cooperativa no Estado como um todo, né, de forma geral. Cultural. Né? Problema de gestão. E isso a gente não tem conseguido avançar nas associações. Até para eles acessarem crédito também, né? Acessar crédito para reforma, adaptação. Sim. E aí esbarra nessa situação. Essa é a nossa maior dificuldade. Então, a gente avançou muito com os agricultores individuais, né? Nossas 3 casas de farinhas, 2 casas de farinhas registradas através do GT são agricultores familiares, e a gente está trabalhando na terceira, né? Que é o Sebastião, lá do Tracajatuba 1. E assim, uma coisa interessante que você falou agora, que outros órgãos que poderiam se aliar a gente também seriam os entes financeiros, né? Porque muitas vezes o produtor ele tem interesse, e às vezes ele conseguindo um financiamento que tem custo baixo de juros, né? Ele pode acessar um financiamento aí e conseguir alavancar o seu, logicamente bem orientado, tem que ser orientado de preferência pelo grupo, né? É bom lembrar, dona, que nós temos agricultor que ele acessou o FRAP, né? Seu Valdir. Mas tem agricultor que está fazendo com recurso próprio. Ele produz a farinha, o dinheirinho que ele pega, aí ele está aplicando na casa de farinha, que é o caso do seu Sebastião, que ele está terminando, está em fase de acabamento, a casa de farinha. Quem olha não diz nem que é uma casa de farinha, que estão ficando belíssimas as casas de farinha hoje, né? Hoje em dia, né? Porque eles já estão implementando a gosto deles, bem dizer, né? Que se a gente vê do seu Sabá, está tão bonitinha a casa de farinha. Mas assim, o FRAP, as associações não querem acessar, até porque agricultor é muito complicado você acessar através de uma associação, e ele tem a responsabilidade de quitar, né? De quitar, ajudar, né? Eles acham que só a diretoria tem. É a questão da administração também, orientação, que está faltando mais orientação deles, né? Acessar um recurso e ter que, ou paga com uma saca de farinha, ou paga com trabalho. Aí isso tudo é cultural. A gente também tem que trabalhar muito essa questão para que eles, né? Porque é muito fácil tu pegar uma saca de farinha individual, tem minha casa rústica, faz na minha casa a minha farinha, vou para o meu consumo. Mas tem muitos que hoje em dia, se a gente for ver, vende 20 sacas de farinha na porta da casa de farinha rústica, sem qualidade nenhuma, sem... Isso é a nossa realidade, que hoje a gente está andando, em função do GT, a gente está andando e está observando. E está o consumidor consumindo essa farinha. Então, isso é um alerta, a gente tem que se preocupar com isso também. E quais as perspectivas futuras do GT para 2025? Bom, as perspectivas são boas, a gente já tem uma demanda, né, para ser atendida, um cronograma, né, de instituições, agroindústrias com potencial grande para receber o selo, né, o selo não, o CI, o registro, e a gente quer garantir, né, essa qualidade do produto
com foco na promoção da segurança dos alimentos, né? E cada vez mais aumentar esse atendimento das agroindústrias, adequar as agroindústrias familiares existentes e implementar o nosso projeto padrão, né? A gente já tem esse projeto padrão já firmado, elaborado e aprovado pela Diagro. E as prefeituras, como foi falado, prefeituras, entidades públicas, associações cooperativas, estamos de portas abertas. Todas essas 5 instituições podem ter a solicitação dessas agroindústrias, né, desses agricultores, dessas associações cooperativas, através... A gente só pede que seja feito um requerimento oficializado. Eu ia perguntar, né? Como que o agricultor está ouvindo a gente agora? O que ele pode fazer para aproximar da gente, para ser atendido pelo grupo, né? Sim, todas as instituições recebem demandas, todas, né? A gente só pede que faça um requerimento, oficializa para a gente... Cada instituição tem a sua forma de receber essa demanda Isso, também, né? Exatamente. E lá na CIDER a gente só pede que oficializa, né, protocole o pedido, que a gente aciona o GT e coloca no nosso cronograma. Vamos fazer uma visita, primeiramente é feita uma visita, né? Que nessa visita cada órgão, cada instituição faz o seu questionário, a CENF faz um croquis, né, um esboço da edificação, e a SDR faz o diagnóstico e a gente se reúne, debate, vê a questão, se é possível essa agroindústria ser assessorada pelo GT, receber esse assessoramento técnico. Então, todo mundo pode estar dentro do GT, né, e ser integrado no GT. E não tem taxa, não tem... nada além do que os órgãos já fazem normalmente. Nada além disso. Não tem critério, assim, específico, assim, para esbarrar a entrada, não. Todos os agricultores familiares são bem-vindos. E a gente faz essa visita técnica e a gente vai, ao decorrer do tempo, a gente vai elaborando os projetos. A gente tem, falando em integração entre órgãos, essa semana está ocorrendo a caravana rural, né, de atendimento rural, que envolve diversos órgãos do Estado, né, Sônia? Isso. Essa semana, do dia 5 de maio até o dia 9 de maio, acontecerá a caravana de atendimento rural no município de Ferreira Gomes, na quadra da Escola Municipal Pastor Jacito IV, das 14 às 18 horas, SEMA, Mapatese e Rurap, e das 9 às 17, todas as caravanas, todos os que acompanham a caravana, INCRA, MDA, SEBRAE, Rurap, Floresta Mais, Amapaterra, Rurap, CEPAC, BASA, Caixa Econômica e CAC TVs. A gente aproveitar esse finalzinho de programa para falar um pouco sobre os resultados que a gente tem tido, né? Vocês podiam falar um pouco sobre as indústrias que a gente já tem um avanço maior e que vantagens que essas indústrias tiveram, né, depois de passarem pela... Nós podemos mencionar, né, as nossas agroindústrias, a Casa de Farinha Valdir, da comunidade Tracajatuba 2. Você que encontra essa farinha dessa marca Valdir, só para você encontrar por aí no supermercado hoje em dia, esse produto já está... Isso, está no supermercado. Está no supermercado, né? Além dele, tem a Piriri Alimentos, a agroindústria Piriri Alimentos. E estamos trabalhando, e futuramente será a farinha do Pacuí, que é do seu Sebastião Rodrigues, do Tracajatuba 1. Então, essas 3 agroindústrias, graças a Deus, a gente e toda a equipe, todo o esforço, a dedicação e a competência da equipe, a gente tem avançado e tem tirado essa farinha, esse produto da clandestinidade, né? Agora eles estão agregando valor, estão com contrato firmado com os mercados, supermercados, atacadões e como você falou, né? Agregar valor. A gente anda pelas comunidades, vê muitas casas de farinha e eles logo perguntam: e agora a Diagro vai fechar? Agora, já que tem casa de farinha registrada, a Diagro vai fechar a nossa casa de farinha que não está registrada? Aí a gente fala: não, calma, nós estamos
Primeiro é uma educação, né? A gente está mostrando a vantagem que o pessoal tem. Agregar né? valor, a questão do agregar valor. Agora, ele está saindo da clandestinidade. Está sendo visto, né, por outros mercados. Outros mercados. E assim, e ele tem livre deslocamento dentro do estado, né? E aí, e daqui a pouco, se ele já, eu acho que ele já avançou muito, como ele já tem o CI, falta pouca coisa para ele receber o CIF, né? Já pode estar em outros estados, internacional. Então, é um caminho, né? É de degrau em degrau, a gente vai agregando valor. Como a gente também pode citar como experiência, é que normalmente as casas de farinha elas têm uma certa dificuldade de escoamento, às vezes não conseguem vender, às vezes tem que trazer aqui, tem que pagar para trazer, ou tem que depender de algum órgão do governo para trazer. E pelo que a gente tem tido a experiência dessas indústrias registradas, eles já têm a venda garantida antes até de produzir. E as pessoas vão buscar lá na porta deles essa farinha. Então, assim, a gente quer trabalhar mostrar essa vantagem, né? Não quer dizer que a gente vai fechar todas as casas de farinha, porque a gente sabe que é uma atividade tradicional e que a gente tende a melhorar, mas mostrar o quanto que é vantajoso, né? E outro detalhe também, o seu Valdir, a casa de farinha dele ficou tão grande, uma capacidade produtiva, né, boa, e aí a produção dele, o que ele tem, né, de produção, de plantação de mandioca, já está sendo insuficiente para a capacidade de produção da agroindústria dele. Então, ele já pensa já em comprar dos produtores a raiz ao redor. Estimular, inclusive, eles a plantarem, né? Estimular. Então, é uma cadeia, né? Cadeia da mandicultura que eu acho que está sendo fortalecida. Muito bom. E você quer acompanhar o que a Diagro faz? Siga as nossas redes sociais, no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora. Interaja com a gente. Olha, hoje o programa está bombando aqui no Facebook. A Bia Ferreira, o Ailton Pinheiro, o Ednei Caldas, a Gleide Machado, a Fátima Costa, a Bruna, a Lindalva, o seu Álvaro, que está nos ouvindo, diretor da Diagro, a Luciana Barreto, a Elane Lisboa, Natanael Rocha, a Simone Tiguza, a Suzy, Kleber Picanço, todos, muito obrigada pela audiência. Estamos finalizando nosso programa de agriação. Muito obrigada às nossas convidadas. Se quiser agradecer, Gleide, Érina. Não, a gente agradece a oportunidade, esperamos ter mais oportunidade para engrandecer mais nesse nosso trabalho da agroindústria, porque... A gente pode até aproveitar e convidar vocês para uma próxima visita, que a gente tem muito, a gente percebe que a gente tem muito a informar, né? Porque é um trabalho muito árduo, precisamos do apoio do nosso governo, com recurso, que na verdade nós estamos na base. E nós precisamos que seja um programa de governo, que tenha recurso, né, voltado, né, para a parte da agroindústria, né, para alavancar esse ponto que dá um gargalo dentro do Estado. Existem muitas, mas muitas clandestinas. Existem muitas com selo, mas não passam na Diagro. Né? Então precisa esse feedback para que nós possamos, né, ser, né, número 1 na agroindústria dentro do Estado, porque nós temos muita opção de frutas, temos muito gado com leite, né? Potencial muito grande. Muito grande. E isso a gente tem que avançar muito, que está muito devagar, assim, engatinhando ainda. Nós estamos engatinhando e não preciso, né? Que esteja todo mundo sendo nós, o Grupo GT, apoiado pelos nossos gestores, né? Que nós precisamos desse ânimo, porque muitas das vezes, né, a gente está lá em cima com a nossa adrenalina, achando, né? De repente dá assim, cair o balde de água fria, mas a gente não deixa, né, a gente cair, mas aí a gente vai, né? E tenho certeza que é esse o rumo que nós temos que tomar. Eu também quero agradecer. Obrigada pelo convite, Suane e Odonei. Obrigado aos nossos colegas, nossos técnicos do GT Agroindústria. Também mandar um abraço para nossos colegas da Coagro, da SDR, e para o meu filho, Heitor, para a Isabel, que eles estão em casa me aguardando. Obrigada. Mandar um beijo para todo mundo.
Quero mandar um abraço para a dona Lucinilda e o seu Raimundo, que sempre acompanha o nosso programa. E a todos os ouvintes, na próxima terça-feira estaremos aqui de novo, Donei. Muito obrigado a todos, foi um ótimo programa e até a próxima.